the Lord Church. Espero que todos estejam bem. I hope everyone is okay. Espero que todos estejam bem e vamos aqui dar continuidade do nosso estudo. Let us continue with our studies. Nós viemos diante do estudo que a pastora Nádia já veio ministrando. Pastor Nadia has been ministering it. E esse estudo nós já falamos acerca de laço de almas. And we've spoken of soul ties, Já falamos dos 4 tipos de consciência. 4 types of conscience. Agora nós vamos falar sobre a salvação. And now we'll speak of salvation. E esta eu ainda acho que é uma doutrina na qual nós devemos prestar muita atenção. This is the doctrine in which we need to pay a lot of attention to. Porque às vezes nós viemos à igreja, Sometimes we come to church, congregamos, we pray, mas não sabemos qual é o nosso estado. but we don't know what our spiritual state is. Se verdadeiramente nos perguntarem, If they ask us, você é salvo? are you saved? Eu creio que muitos de nós Many of us ainda vamos estar em dúvida se somos salvos ou will não. doubt if we're saved or not. Por isso é que nós vamos estar a estudar essa doutrina da salvação. That is why we're studying the doctrine of salvation. E vou convidar a igreja para abrir a Bíblia I ask the church to open their Bibles em Romanos capítulo 3, Romans chapter 3, para nós entendermos mais ou menos o que o apóstolo Paulo ensinou aqui neste livro to learn what Apostle Paul taught in this book acerca da doutrina da salvação. regarding the doctrine of salvation. Capítulo 3, versículo 21. Verse 21 of chapter 3 in Romans. Diz a palavra de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Amém? Right? Vamos orar. Let's pray. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Rei da Glória, misericordioso, santo e amado, Thank you, Jesus. eis-nos aqui nesta noite, ó Pai Celestial. Nós viemos aprender, ó Pai, com o Senhor que é manso e humilde de coração. Pai Santo, viemos entregar, ó Pai Celestial, a nossa mente neste momento. Queremos, Pai Celestial, que o Senhor ministre o nosso coração. Pai Celestial, usa-me como um heraldo do Teu Evangelho. Pai Santo, esta palavra é sua, meu Rei. Que o Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, aos irmãos como ouvinte, meu Deus, não saímos daqui vazios, ó Pai. E eu também, que o Senhor usou-me para trazer esta palavra, possa me alimentar, ó Rei, desta palavra, meu Pai. Ó Jesus, eis-nos aqui, ó Pai Celestial. Ensina-nos nesta noite, ó Pai Celestial, e que a Tua vontade seja feita para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Neste capítulo e neste versículo que nós acabamos de ler, In the verse that we just read, para quem tem a sua apostila, for those that have the study guide,
vão na doutrina da salvação, The Doctrine of Salvation, page 18 in English and page 19. então, que na página 18, diferente, 16, aí 16, na apostila em português, página 16. Page 18 and 19 in English and page 16 and 17 in Portuguese. Então, a doutrina da salvação, So the doctrine of salvation, ela é composta it's composed por 3 fases. of 3 phases, E essas 3 fases é a justificação, and it's justification, regeneração regeneration, e a santificação. and sanctification. Essas 3 fases fazem parte da doutrina da salvação. These 3 phases are part of the doctrine of salvation. Então, nós sabemos que na salvação existe um processo na qual nós temos que seguir, We know that in salvation there's a process to be followed que está composto por essas três fases que já acabamos aqui de mencionar. that is composed of these 3 things that we just mentioned. Mas nós agora vamos começar pela justificação. But we start with justification. E a justificação é bem isso que nós acabamos de ler aqui em Romanos capítulo 3, do versículo 21, que eu vou estar a repetir agora, Justification is what we just read in Romans 3:21 to 24. que ele diz: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. But now the righteousness of God, apart from the law, is revealed, being witnessed by the law and by the prophets. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Even the righteous of God through faith in Jesus Christ to all and all of who believe, for there is no difference. O que é se tornar uma pessoa justa? What is to become a just person? Nós sabemos que desde o momento que nós recebemos Jesus Cristo, From the moment we receive Jesus Christ, desde o momento que Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, from the moment that Jesus on the cross of Calvary, ele derramou o seu sangue he poured out his blood por nós, pecadores. for us sinners. Sabemos que ali fomos justificados. We know that we were justified there. E também pela fé, And through faith, nós somos justificados. we are justified. Por isso, nenhuma condenação So there is no condemnation há sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. upon those that believe in Jesus. Porque o sangue de Jesus que foi derramado, The blood of Jesus that was poured, ele nos lava, it washes us, ou seja, nos lavou, has washed us, nos regenerou has e regenerated nos us, purificou. has purified us. Então, quando nós somos justificados, When we are justified, nós vamos entender aqui no versículo 23, in verse 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabemos que viemos de uma natureza pecaminosa. We come from a sinful nature. E agora, o que nos faz, na realidade, sair dessa natureza pecaminosa? And what makes us come out of the sinful nature? Se Jesus Cristo diz que com o sangue na cruz, If Jesus says with the blood on the cross que Ele derramou, that he poured, Ele nos lavou, he washed us, Ele nos regenerou, he regenerated nos us, purificou. he purified us. Então, entendemos logo que
nós já não estamos no pecado, We understand that we're no longer in sin, mas estamos na graça. but we are in grace. E pela graça, And through this grace, nós fomos justificados. we were justified. É importante, irmãos, que nós entendemos que nós estamos na graça. It's important for us to understand that we are in the grace period. Porque quando Satanás vem nos acusar, When Satan accuses us, nós temos que saber que temos um juiz we need to know that we have a judge perante as nossas causas. before our causes. Porque se nós não entendermos que temos um juiz If we diante das don't nossas understand causas, that we have a judge, nós vamos aceitar a acusação de Satanás. we'll accept the accusations from Satan. E o que é que vai ficar em nós? And what will be left of us? Aquele espírito de cabisbaixo. The spirit of looking down, being sad. Então, para nós não acarretarmos esse espírito de cabisbaixo, For us not to have the spirit of sadness, looking down, nós temos que saber em quem nós cremos. we need to know in who we believe. Nós temos que saber quem é que nos justifica. We need to know who justifies us. E nós sabemos que Jesus Cristo And we know that Jesus Christ é aquele que nos justifica. is the one that justifies us. Versículo 24 diz: Verse 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. being justified freely by his grace through the redemption that is in Jesus Christ, whom God set forth as propitiation by his blood through faith, to demonstrate his righteousness before his forbearance. God has passed over the sins that were previously committed. Então, esta liberdade, esta autoridade This authority que Jesus Cristo nos dá diante da sua palavra, that Jesus gives us before his word, nós precisamos meter em prática. we need to put into practice. Porque se nós não metermos em prática, vamos ser como aqueles cristãos que vacila conforme ou que seja levado pelas ondas do mar ou pelo vento. If we don't practice this, then we'll be like those Christians that go back or that are taken by the wind. E qualquer coisa que ouvir, ele vai, por exemplo, se ouvir uma doutrina que não seja de Cristo, And whatever they hear, even though it's a doctrine that is out of Christ, facilmente esta pessoa será levada. they are taken easily Porque ele não sabe aquele que lhe justifica. because they do not know who Ele justifies them. não conhece a quem ele crê. They do not know who they believe in. Ele não está firmado na rocha inabalável. They're not firmed in the rock. Então este é roubado a palavra. The word is stolen from them. Mas nós aprendemos But we learn que Jesus Cristo that Jesus Christ é o único is the only one e suficiente and sufficient Salvador. Savior. Por isso, nós vivemos na graça de Cristo. That is why we live in the grace of Christ. E vivemos também nessa demonstração da sua justiça And we live in this demonstration of his justice. que vivemos nesse tempo presente. That we live in these present times. Por isso, aqui estamos a falar no primeiro ponto da justificação. We are speaking of justification here. Agora nós vamos entender como é feito a regeneração. Now we're speaking of regeneration. Porque para nós entendermos a fase da regeneração, For us to understand the phase of regeneration, precisamos saber que a regeneração é aquilo que é fazer de novo. we need to know that it's to do again Aquilo que um dia já foi feito. what was once made.
Agora nós precisamos fazer um reparo. So we need to repair it. E o bom de tudo isso And the good thing of all this é que nós sabemos que só uma pessoa pode fazer essa regeneração. only one person can regenerate. E nós vivemos a experiência, ouvimos a experiência de um homem And we see an experience of a man muito conhecido, that is well known, chamado Nicodemos. named Nicodemus. Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 1 a 6, In John 3, verse 1 to 6, nós vemos que Nicodemos era um homem, segundo a Bíblia, um homem mestre da lei. he was a master of the law, a teacher. Ele conhecia as He knew Escrituras. the law. Mas a verdade é que não basta conhecer as Escrituras. It's not enough to know. Você precisa conhecer as Escrituras, You need to know the word, mas você precisa ter o Espírito Santo dentro de ti. but you need to also have the Holy Spirit within you. Porque sem o Espírito Santo, Without the Holy Spirit, você jamais poderá praticar essas coisas que a Bíblia nos ensina. you won't be able to practice what the Bible teaches us. Que daqui a pouco vamos chegar lá, That we'll reach there. na qual Jesus Cristo foi ensinando. Jesus Christ taught. Aqui nós vamos ver que no capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Imagina uma coisa, irmãos. Imagine something. Nicodemos, Nicodemus, ele sendo mestre da lei, being the teacher of the law, ele tinha tudo para acarretar o orgulho dele he had everything to take in his pride e sentir que já sabia de tudo. and feel like he knew everything. Mas ele viu uma coisa em Jesus Cristo But he saw something in Jesus Christ que ele jamais tivera visto numa outra pessoa. that he hadn't seen in another person. Porque as obras de Cristo The works of Christ faziam-lhe entender made him understand que aquele Jesus Cristo não era um homem qualquer. that Jesus was not just a mere man. Ele diz mesmo que sabemos que és, e este foi, no versículo 2 diz assim: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele aqui já passa a confirmar In verse 2, he's confirming que és mestre vindo de Deus. that you are a teacher coming from God. Coisa que os fariseus Something that the Pharisees, jamais admitiam. they wouldn't admit it. Mas ele viu que tudo que eu venho estudando But he saw that everything that I've been studying coincide com as obras is coinciding with the works que o Rabi ensinava. that the rabbi was teaching. Tudo aquilo que ele fazia. Everything that he did, Por isso, ele teve que diminuir, he had to reduce, se humilhar humble himself perante Jesus Cristo. before Jesus Christ. E você vê que quando Nicodemos foi até Jesus Cristo para aprender com Cristo, When Nicodemus went to Jesus to learn from him, ele foi revelado coisas que ele mesmo no estudo que ele fazia things were revealed to him that even in the studies that he made, não conseguiu aprender. he couldn't learn. Por isso é que a palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz: vinde a mim, That is why Jesus says, come unto me, todos vós que estáis cansados e all oprimidos, those that are weary and oppressed,
e eu vos aliviarei. and I will give you rest. Ele é manso e humilde de coração. Ele nos ensina, ele tem a palavra de vida. He is humble, he has the word of life. Pedro diz mesmo, Pedro confirma, onde iremos nós se tu tens a palavra de vida? Peter confirms, where shall we go if you have the words of life? E esta palavra é que nos suporta, essa palavra é que nos sustenta. And this word is the one that sustains us. Se nós não tivermos esta palavra, If we don't have this word, nós jamais poderemos nos manter firmes. we won't be able to maintain firm. Nós seremos facilmente levados a falsas doutrinas. We'll easily be taken to false doctrine. Assim mesmo como o nosso versículo do mês, lá em 1 Timóteo, Like the verse of the month in 1 Timothy, ele nos revela acerca dos falsos profetas. it reveals about the false prophets, Nos revela acerca dos falsos ensinos. concerning the false teachings. Mas não é isso que nós realmente estamos à procura de falsos ensinos. Não é isso. We're not looking for these false teachings. Porque nós temos o discernimento. We have discernment. Nós temos o entendimento. We have understanding. Nós temos o Espírito Santo We have the Holy Spirit para nos revelar To no reveal. momento em que nós no momento em que nós nos deparamos com falsos ensinos, In the moment that we are occurred with false teachings, falsos profetas, false prophets, nós consultamos a palavra de Deus. we consult the Word of God. E quando nós estamos dentro da palavra de Deus, And when we are in the Word of God, lá em Oséias, in Isaiah, diz a palavra de Deus que haverá um tempo em que haverá fome, the Word of God says there will be a time where there will be hunger, mas não é fome de pão, but it's not of bread, mas é fome da palavra de Deus. but it is of the Word of God. O que eu entendo? What do I understand in it? O tempo que nós fomos tirados esta palavra, este livro das nossas mãos, The time that we remove the Word from our hands, se nós não tivermos a palavra dentro de nós, if we don't have the Word within us, nós vamos estar perdidos. we shall be lost. Porque no momento de aflição, In the moments of affliction, nós sabemos que até em alguns países já muita gente que não consegue ter a Bíblia em sua posse. we know that in most countries now people cannot have their Bibles. Mas se nós ficarmos nessa posição e não termos a palavra de Deus dentro de nós, If we're in this position and we don't have the Word of God within us, então vamos passar por esta tribulação que está lá em Oséias, que teremos fome. then we'll go through this tribulation that is in Isaiah, that we'll have hunger. Mas não é fome de pão, But it's not hunger of bread, mas é a fome da palavra, porque nós não estamos a nos nutrindo desta palavra. hunger of the Word, because we're not feeding ourselves with it. E seremos levados a essas falsas doutrinas. We'll be taken to these false doctrines. Por isso é que houve uma necessidade de Nicodemos There was a necessity that Nicodemus aprender com Jesus Cristo. to learn from Jesus Christ. E ele ainda nos fala aqui em João, também, João capítulo 4, de uma mulher In John chapter 4, it speaks of a woman, samaritana, Samaritan. uma mulher que teve encontro com Jesus. She had an encounter with Jesus. E esta mulher, desde o momento que ela teve esse encontro com Jesus Cristo, The moment she had this encounter, ela nunca mais foi a mesma pessoa. she never became the same person again. Houve uma mudança na vida desta mulher. There was a change in her life. E diz a palavra que não foi só ela. It was not just her. Aqueles que ouviram também a palavra de Deus Those that heard the word as well, foram alcançados. they were reached. Então, eu gostaria de exortar a igreja. I'd like to exhort the church. Há uma necessidade de nós buscarmos
a presença de Cristo na nossa vida. There is a necessity for us to seek the presence of God in our lives. Há uma necessidade de tirarmos o orgulho, A necessity to remove pride, tirarmos tudo aquilo que nós achamos que somos, remove everything that we think we are mas que não edifica o nome de Deus. that doesn't edify the name of God. Eu gostaria de dar exemplo I'd like to give an example daquilo que foi a minha conversão. of what was my conversion. Momento que eu passei de dificuldade A moment that I went through of difficulties, e eu comecei assim a enfrentar vários problemas and I faced a lot of problems, que eu não entendia de onde vinham esses problemas. and I understood not from where they came from. Mas também não estava interessado em querer entender de onde vinham os But I problemas. didn't also want to understand. Mas tem momento que Deus, quando toca em ti, When God touches you, quando você está remitente, when you are remittent, quando você não quer ouvir verdadeiramente Deus te chamando, when you don't want to hear God calling you, Ele vai permitir que certas coisas na tua vida aconteçam He'll permit that certain things happen in your life para que você abra os teus olhos espirituais. so that you open your spiritual eyes. Então eu passava por um momento em que fui assim esfaqueado I was stabbed e fui parar no hospital. and I went to the hospital. E quando eu estava ali no hospital, And when I was in the hospital, começaram a acontecer coisas que eu não estava a perceber. things were happening that I didn't understand. Primeiramente, quando eu fui aplicado anestesia, When I was put the anesthesia. Yeah. Quando eu fui aplicado anestesia, When they put the anesthesia on me, eu sentia que eu caía de um sítio que nunca mais chegava no chão. I felt something that I wasn't reaching the floor. It's like I was falling. E eu via tudo branco. And I'd see everything was white. E eu chamava assim, chamava Jesus, Jesus, Jesus. And I would call Jesus. Mas eu te digo que eu nem conhecia Jesus. And I didn't even know him. Mas eu chamava naquele sonho, But in that dream, eu chamava Jesus. I would call Jesus. E é engraçado, irmãos, Deus é tão maravilhoso. Funny, God is so good Que os sonhos que eu estava a ter ali that the dreams I was having não there, eram sonhos silenciosos. it weren't silent dreams. Eu falava em voz I alta would speak in a loud voice que quando eu acordei, that when I woke up, o doutor me disse exatamente o que eu estava a falar. the doctor told me what I was saying. Eu explicava exatamente o que aconteceu I would explain what was happening para eu ir parar ali no hospital. to get to the hospital. Mas para encurtar a história, But to shorten the story, quando eu estava já na sala de espera, na sala na sala de visitas, when I was in the visitor's room, eu fiquei assim a observar I observed e começava a me fazer uma série de perguntas. and I would ask myself, Mas o que se passa comigo? Por que isso aconteceu comigo? what is wrong with me? Why did this happen? Perguntas que eu, se calhar, tinha que me dar a resposta eu mesmo. Questions that I had to answer myself. E de repente eu vi 3 irmãos apareceram ali no hospital. And 3 brothers came to the hospital Os 3 irmãos entraram and they came in, e é engraçado que eu passava sempre aqui nesta igreja and I would always pass through the e eu via os church irmãos de pé na igreja, and I aqui na would see them portaria. outside. E eu passava, And olhava I os pass and irmãos, look at them, mas nunca valorizei os irmãos, but I would never value them. nunca pensei que havia de pisar os pés aqui I na never igreja. thought that I would put my feet in here. E são essas pessoas que me apareceram ali It's naquele these momento. people that got there at the moment. E eu perguntei ao irmão, dos irmãos nossos aqui, creio que vocês conhecem, And I asked one of our brothers, o irmão Macaia, Brother que foi Makaya,
um dos irmãos que estava lá. He was o irmão one of the Enoque. brothers with Brother Enoch. Deus seja louvado pela vida deles. Glory be to God for their lives. E eu perguntei ao irmão Macaia, And I asked Brother Micaiah, quem vos disse que eu estou aqui nesse hospital? who told you that I'm in this hospital? Ele me disse, ninguém. And he said, no one. Nós viemos We just came para orar para ti. to pray for you. Assustou-me ainda mais. He scared me. Vieram orar por mim? You came to pray for me. E o irmão diz que não, ninguém vos disse que eu estou aqui nesse hospital? No one told you that I'm here. Não, irmão, só pode estar a brincar comigo. You're playing with me. Mas eu sabia que o irmão não era da minha intimidade. But I knew that the brother was not my friend. Eu não conhecia ele assim por conversa, I didn't know him of having a não ser conversations. ver ele mesmo aqui na I'll just portaria. see him there by the door. E eu fiquei assim, não pode. And I Não was pode. like, no, it can't be. Mas pronto, o irmão ali disse, And he said, nós vamos orar por ti. we will pray for you. Você aceita que Do nós you accept? oramos por ti? Eu disse, é para já, irmão. And I said, pray. E aí o irmão oraram por mim. And they prayed for me. Os irmãos perguntaram-me se eu aceito Jesus Cristo. And they asked if I accept Jesus Eu Christ. disse, é para já. And I said, it's for now. E eu aceitei Jesus Cristo And I naquele exato accept momento. Jesus Christ at that moment. E acreditam, irmãos, logo que eu saí daquele hospital, And the minute I left the hospital, a primeira semana, the first week, no terceiro dia, the third day, eu disse, eu tenho que ir naquela igreja. I said I need to go to that Aonde church eu vi aqueles irmãos de pé na where I portaria, saw those brothers by eu the tenho que ir door. por lá. I need to go there. E eu cheguei aqui numa terça-feira And I got here on a Tuesday e fiquei ali na porta. and I stayed by the door. Não tinha ninguém na portaria, era de manhã. No one was there by the door. It E eu was in disse the morning. na pastora Rosa, And I said to Pastor eu vou ficar Rosa, aqui na porta. I'll stay here by the door. E a pastora Rosa, depois de um tempo, And after some time, disse para mim, she said, olha, quando a pastora tiver a orar, when the vai pastor prays, e joelha. go and kneel down. A pastora estava aqui a orar. Pastor was here praying. Irmãos, parece mentira, eu nunca acreditei numa pessoa possessa. I never believed in Nunca an oppressed acreditei que uma person. pessoa pudesse cair. Never believed that a person E would quando fall eu visse possessed. esse tipo de cena, And when I would see this, eu acho que eu blasfemava ou dizia que não, isso é uma mentira, I would isso blaspheme não or pode ser say that real. it's a lie. Até que o dia que eu The joelhei aqui, moment that I knelt down, a pastora, o nosso evangelista Jorge Dias, our evangelist George, oraram por mim they prayed for me, e eu apaguei. and I was unconscious. Irmãos, isso é real. This is real. Apaguei na totalidade. I was unconscious, E eu não entendia and I didn't understand até que eu fui liberto. till I was E delivered. hoje estou na casa do Senhor com muita alegria. And today I'm in the house of the Lord with so much joy. Eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente I Salvador. received Jesus as my Savior. Eu fui regenerado. I was regenerated. E hoje And today, Deus está fazendo uma nova aliança comigo. God is making a new covenant with me. Hoje eu sei que eu tenho um compromisso com Deus. I know that I have a compromise with God. Assim como esta mulher samaritana, Just like as this Samaritan woman, quando teve este encontro com Jesus Cristo, when she had this encounter with Jesus, ela nunca mais foi a mesma pessoa. she was never the same person ever. Ela, primeiro, não conseguiu entender como é que Jesus Cristo era aquela fonte de água viva. She understood not how Jesus was the fount of the living waters. Mas, quando Jesus disse, But when Jesus said, se você beber desta água, if you drink of this water, ainda terás sede. you'll thirst. Mas se você beber da água que eu te der, But if you drink of the water that I give you, jamais
terás sede. You shall E never thirst again. fontes de água viva correrão. And the rivers of living water shall flow. Amado, isso é uma bênção. Isso é chamado de This is a Deus blessing, it's a calling of a God esta mulher. to this woman. Porque esta mulher, Because this para woman, nós entendermos exatamente, for us to understand é que exactly, ela foi até o poço num horário em que ninguém poderia ir, ou ninguém ia para aquele she poço. went to the well in a time which no one would go. Então nós podemos entender que aquilo não era uma mera coincidência. So that wasn't a coincidence. Jesus Cristo sabia que aquela mulher havia de passar naquele Jesus lugar. knew that that woman would go past that place. Jesus Cristo sabia que uma mulher poderia ser salva naquele He lugar. knew that a woman would be saved at that place. Por isso é que quando você recebe um chamado de Jesus, When you receive a calling from Jesus, você não tem como negligenciar esse chamado. you can't neglect it. Porque ele vai te tocar no mais íntimo. Because it will touch you in the inmost. Ele vai transformar a tua vida. It will transform your life. Aquilo que você era, What you ele were, vai regenerar. it will regenerate it. Você não pode viver mais naquela criatura que você era. Você vai passar a ser uma nova criatura. You cannot live the way you used to, but you become a new creation. Agora entenda a importância de nós levarmos essa mensagem. Understand the importance of taking this word. Quando os discípulos When the chegaram, disciples arrived, eles trouxeram o pão. they brought bread. E eles queriam alimentar, ou queriam dar a comida para Jesus Cristo. And they wanted to feed or give the food to Jesus. Mas olha que Jesus Cristo diz que ele já comeu. But Jesus said he had eaten. Ou seja, ele já estava saciado. He was filled. Mas os discípulos estavam perplexos. Como? The disciples were perplexed, not Quem understanding deu essa comida? who gave this food. Mas entendam que a comida que Jesus Cristo falava The food that Jesus was speaking of é fazer a vontade do Pai. is doing the will of the Father, É transmitir essa mensagem, ganhar aquela alma para Cristo. transmitting the message and gaining souls for Christ. Eu posso dizer que os meus irmãos que apareceram naquele hospital The brothers that appeared in the hospital, ganharam uma alma para Cristo. they got a soul for Christ. E eu glorifico pelo nome pela vida dos meus irmãos. And I glorify God for their lives. Porque agora já não são 3. Because now it's not 3, Provavelmente agora vamos ser 4. now we'll be 4, Vamos ser 5. we'll be 5, Vamos ser 6. we'll be 6, Vamos ser uma igreja we'll be a church a levar a palavra de Deus adiante. that takes the word of God forward. Porque é para isso que nós fomos chamados. This is why we were called. A necessidade de nós sermos santificados. The necessity of us being sanctified. O que é ser santificado? What is it to be sanctified? O que é nos tornarmos santos? What is it to become holy? Nós precisamos estar, primeiramente, precisamos nos separar. We need to separate ourselves. Nós estamos neste mundo, We are in this world, mas nós não somos deste mundo. but we aren't of this world. Nós temos que saber a nossa posição como cristãos, We need to know our position as Christians. por isso nós vamos nos separar. That is why we shall separate ourselves. Não é, quando nós dissemos que nos separar, When we say separate, não significa que nós não vamos atrás daquele irmão que nós vemos que está fracassado. it doesn't mean that we won't go to that brother that is weak. Não significa que nós não vamos atrás daquela alma porque nós vemos que ele está nas drogas. Go behind that soul because we see that they're in drugs. Não significa que nós não vamos atrás daquela alma que está desviado. Or go for that soul that has backslidden.
Porque na regeneração, Because in regeneration, é isso que nós vemos. this is what we see, Ir atrás das almas. going to the souls. Então, essa separação que nos diz aqui, So this separation here é que no princípio, nós éramos pecadores. is that in the beginning we were sinners, Mas pelo sangue de Jesus Cristo, but through the blood of Jesus Christ que nós fomos lavados, that we were washed through. agora nós somos limpos, Now we are cleansed, fomos purificados. we're purified. Agora nós passamos a tomar uma nova posição We take a new position pela justiça, through the justice, porque nós agora somos chamados filhos de Deus. because we now are called sons of God. E para nós sermos chamados filhos de Deus, And to be a child of God, tem que haver uma diferença entre o justo, there has to be a difference between the o just ímpio. and the unjust. Tem que haver uma diferença. There has Porque to be a difference. se você, o teu papel não se diferencia com o mundo, If you're not different to the world, como você pode se classificar uma pessoa santificada? how can you classify yourself as a holy person? Você precisa ter uma alma limpa. You need to have a clean soul. Você precisa ter o corpo limpo You need to have a clean body para agora chegar na presença de Deus. to reach the presence of God. Porque se assim nós não fizermos, If we don't do this, nós não vamos sentir a presença de Deus na nossa we vida. won't feel the presence of God in our lives. Vamos continuar sendo aquele cristão We'll continue being that Christian que vem sempre à igreja, that always comes to church, vive na mesmice, lives in complaining, mas nunca muda. but they never change. E sabe qual será a tua atitude? You know what your attitude will be? Quando tu vires alguém When you see someone tocando um instrumento, playing an instrument, o teu coração vai se amargurar. your heart will be bitter Por quê? Porque você está muitos anos na igreja, because you're many years in the church, mas a tua conduta não muda. but your conduct doesn't change. O que chegou ontem The one that arrived yesterday está a fazer algo is now doing que something você há 5 anos que está na igreja that 5 years you've been in não church, faz. you haven't been doing it. Santifiquemo-nos. Become holy. Precisamos nos santificar. We need to be Precisamos sanctified. fazer a obra de Deus. We need to do the work of God. Porque isso é que vai nos identificar This will identify us como verdadeiros cristãos. as true Christians. Então, esta doutrina da santificação So the doctrine of holiness, sanctification, requer esses três passos que nós falamos aqui. it needs these three steps that we spoke of. Primeiro, precisamos ser justos. We need to be just. Precisamos nos refazer. We need to be made again. E nós precisamos ser nova criatura em Cristo And we Jesus. need to be a new creation in Christ Jesus. Vamos fazer essa diferença. Let us make this difference. Então, esta é a palavra que eu trago This is the word I bring unto you no nosso estudo de hoje in our study today sobre a doutrina da salvação. of the doctrine of salvation. E nesta doutrina, In this doctrine, o que nós vamos levar para casa what we take home is, é uma pergunta retórica. it's a rhetoric question. Será que eu sou salvo? Am I saved? Reflita Reflect on it através desta palavra. through the word. Amém? Chamou o diácono João com a palavra de oferta. Depois